TVL Cultura e hoje vamos falar de dois temas. O Salão Elke Hering, que está acontecendo aqui em Blumenau, e as artes plásticas em Blumenau. Para falar sobre a 11ª edição do Salão, convidamos a Mia Ávila, que é gerente do Museu de Artes de Blumenau. Mia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, Mia, antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre o MAB, que é o Museu de Arte. Como que ele surgiu e de quem que foi a ideia? O MAB, a iniciativa de se criar o MAB, ela iniciou em 1990, no meados de 1990, por os dirigentes da Fundação Cultural, pelos artistas, pelos intelectuais da época, né? Inclusive pela Associação Blumenauense de Artistas Plásticos, na época ela também se fez representar. Então esse grupo constituiu uma comissão para pensar na formação de um museu de arte para Blumenau, porque já comportava, né? E houve assim, várias tentativas, estudos. Em 2003 é que foi assinado o decreto, uma portaria constituindo o MAB. E na realidade somente em dezembro de 2004 que foi inaugurado. Então esse ano, em dezembro, nós vamos completar 10 anos. Ele ainda é muito jovem, mas já teve bastante realizações. Já tem uma história, não é Já tem mesmo? uma história. E como que os artistas podem expor aqui no MAB? Então, para se tornar um processo bem democrático, transparente, o MAB ele tem um edital para exposições temporárias. Todo ano, assim, no mês de novembro, nós soltamos esse edital, é um edital de concurso para exposições temporárias, com todo o regulamento. E esse edital ele fica aberto de novembro até janeiro. E artistas de todo o Brasil podem se inscrever para esse salão. Aí eles encaminham uma proposta, a ficha de inscrição, uma proposta do que seria a exposição, o que ela significa, os materiais utilizados. E no final nós reunimos todas essas propostas e o Conselho Consultivo do MAB, normalmente assim, no final de janeiro, início de fevereiro, ele se reúne e todas essas propostas são analisadas. Aí o Conselho estabelece alguns critérios, né, para essa avaliação, analisa todas as propostas. Nós fazemos uma seleção e a partir dessa seleção é que nós fazemos o agendamento de exposições para todo ano. Ah, legal. Então, já que nós estamos aqui falando sobre a 11ª temporada do Salão Elke Hering, o que são essas temporadas de exposições? Explica pra gente. Sim. Como felizmente o MAB ele possui um espaço expositivo muito bom, porque nós temos 5 salas de exposição. Então nós temos um diferencial que a gente pode fazer abertura de exposições, várias exposições ao mesmo tempo, né? Tanto individuais como coletivas. Então essas temporadas elas foram criadas justamente por isso, elas abrigam as exposições que estão ocorrendo em todas as salas, e normalmente assim, dentro desses critérios que a comissão estabeleceu, porque além de elas serem exposições individuais, elas também podem ter um diálogo entre elas, né? Uma temática em comum. E por isso que a gente estabelece, são temporadas de exposições, normalmente de 5 a 7 exposições que abrem em cada temporada, são 5 temporadas no ano, porque a gente estabelece um período mínimo de 45 dias. Esses 45 dias de exposição, até para que a gente possa trabalhar bem a exposição, fazer visitas mediadas, trabalhar com professores, com alunos. Por isso que a gente acha que é um período bom. E como que surgiu o Salão Elke Hering? Então, para a gente falar um pouco do Salão Elke Hering, a gente tem que voltar até 1993, mais ou menos, né? Nessa época, a Elke Hering, além da artista que ela é, do ícone que ela é na arte aqui no estado de Santa Catarina, né, uma das construtoras da arte no estado, ela também presidia a Fundação Cultural em 1993. Então, ela fez um trabalho na área de cultura muito forte, né, um trabalho muito integrado. Só que, infelizmente, em fevereiro de 94, ela faleceu. Ela estava doente, no dia 19 de fevereiro de 94, ela faleceu. Com o falecimento dela, os dirigentes da Fundação Cultural, os artistas e o próprio viúvo, né, o Lindo Fidel, eles resolveram prestar uma homenagem
Então, por isso que foi criado o Salão Elke Ehring, né? E a primeira edição desse salão aconteceu em 1994. Que legal. E foi uma baita de uma homenagem, não é? Já Sim, estamos na sim. 11ª edição. Uhum. E como que ele acabou virando um ícone nacional? Então, o salão, como ele é nacional e de natureza bienal, a cada edição ele foi assim tendo maior credibilidade, ele foi sendo mais conhecido e dando também maior visibilidade para os artistas selecionados. E agora decorridos 20 anos, né, a gente tem o orgulho de falar que ele não teve quebra nenhuma, ele teve todas as edições, o que nem sempre é possível acontecer com salões. Vários salões, tanto no estado de Santa Catarina quanto fora, tem 1, 2 edições, mas não conseguem ter uma continuidade. E o Salão Elke não, ele foi se fortalecendo a cada edição. Tanto é assim que da 10ª edição para a 11ª edição, nós tivemos um crescimento de mais de 85% em inscrições. Olha só. Então, isso mostra assim, como, no nível nacional, como a credibilidade que ele tem, a visibilidade, a importância que ele tem para a classe artística e cultural. Muito legal. E como que acontece, então, a primeira edição? Qual que é o período de exposição? Então, da edição do Salão Elke Ehring. Nessa edição do Salão, na 11ª que nós estamos, no começo de janeiro nós soltamos um edital de concurso, porque esse salão ele tem uma premiação, né? Aí ele ficou aberto de janeiro a março para as inscrições. Então nós recebemos nesse período 299 inscrições. Ficamos felizes porque todas as regiões do Brasil estiveram representadas. Então, assim, nós tivemos de 26 estados e um Distrito Federal, nós tivemos representantes de 18 estados e um Distrito Federal. É uma representação muito forte. Depois que encerra esse período de inscrição, nós constituímos uma comissão, porque para ser um salão tem que ter um júri, né? Então, essa comissão foi constituída, nós convidamos profissionais para fazerem parte. Então, um dos profissionais é o Carlos Alberto Franzoi. Ele é curador, crítico de arte, artista visual, arte educador, então ele tem uma experiência bem consolidada. Do estado de Santa Catarina, Franzoi. O Júlio César Martins, também com uma experiência muito forte. Ele nasceu em Brasília, mas reside atualmente em Minas Gerais. E a outra representante foi a Lígia Helena Rosenck Neves. A Lígia Helena, inclusive, na época que a Elke Ehring foi presidente, ela era diretora de cultura aqui. Ela também é artista visual, ela é muito representativa, a trajetória dela no estado de Santa Catarina como artista. Atualmente ela é administradora do Museu de Arte de Santa Catarina e também presidente da Federação dos Artistas Plásticos de Santa Catarina. Então, essa comissão foi constituída, analisou as 299 inscrições. Dessas 299 inscrições, pelo edital, tinha que ser selecionado no máximo 20 propostas, né? Nós tivemos muitas propostas boas, mas tivemos que limitar a 20. Sim. Então, essas 20 propostas foram selecionadas, que são as imagens, a amostra que nós temos no salão, né? As 5 salas do MAB estão compostas com essas obras. Na abertura do salão, que foi no dia 15 de maio, nós tivemos a felicidade de contar com quase todos os artistas selecionados, porque vários deles vieram de fora do estado também. E na noite de abertura nós divulgamos os 3 primeiros colocados, né? Então, o primeiro colocado é o André Zignato, que é de Jundiaí, São Paulo. A segunda colocada foi a Priscila dos Anjos, que é de Joinville, Santa Catarina. E o terceiro colocado foi o coletivo da Aline Assunção e Charles Stoick, representantes de Blumenau, né? Que inclusive a gente assim, tem orgulho de ter nossos representantes também nesse salão. Legal. E como que ocorrem as visitas mediadas? Para quem quiser saber e quiser trazer os alunos da sua escola, como que faz? Nós estamos com uma programação muito boa de visitas mediadas, porque nós temos uma profissional, a Carolina Bernardi. Ela se formou em arte, a história da arte, ela tem inclusive uma experiência fora do Brasil.
E ela veio assim para agregar bastante valor ao nosso trabalho, né, ao nosso projeto. Então, todos os grupos interessados, as escolas, os educadores, eles entram em contato com o MAB, nós fazemos o agendamento das visitas. O horário de atendimento é das 10 às 16 horas, mas nós temos flexibilidade para atender fora desses horários. Inclusive, essa semana, nós já atendemos um grupo de design da FURB, que vieram acompanhados pelos coordenadores e professores de grupo, fora do horário. Nós atendemos à noite. Nós temos também a Univale de Balneário Camboriú, já programou. Então, nós estamos muito felizes porque tanto os educadores, os coordenadores de cursos, os acadêmicos, mestrandos, nós recebemos também que fazem grupo de pesquisa. Eles têm aderido, têm vindo, estão marcando. E a nossa alegria também é porque a gente atende desde CIs, estamos assim preparados para fazer visita mediada, tanto com crianças mesmo de CIs, quanto com os adultos, quanto os profissionais que já estão estudando, que estão desenvolvendo pesquisa. Então, para a visita mediada, é só entrar em contato com o MAB e nós agendamos. As visitas, elas vão até dia 21 de julho, então ainda nós temos um período grande para poder trabalhar. Bom, e para quem quiser vir sozinho, também tem como? Ah, sim. O MAB ele fica aberto à visitação de terça a domingo, das 10 às 16 horas, inclusive feriado, sábado e domingo. E o visitante, o turista, ele será sempre bem recebido, sempre bem-vindo. Mesmo não estando em grupo, se ele necessitar de informações, quiser trocar ideias, necessitar de uma mediação ou monitoria, nós estamos abertos também a isso. Legal. E Mia, fique à vontade para convidar o pessoal de casa a trazer a sua família, os filhos, enfim, a família inteira para vir aqui no salão. Ah, sim. Então, é uma oportunidade que ela só vai se repetir daqui 2 anos, né? Então, o MAB vai ficar assim, está aberto para receber as famílias, os educadores, os alunos. É muito importante também que quando os alunos vêm com os professores, da forma como eles são sensibilizados, eles passam a convidar também os pais, os amigos e retornam. Ontem, inclusive, eu vi que um dos professores que tem trazido as turmas do Pedro II, fiquei feliz porque ele veio num outro momento com a esposa, com a mãe, trouxe o filhinho pequenininho. Então, é uma forma também das famílias participarem, né? E o MAB está aberto sempre de terça a domingo, das 10 às 16 horas. E também existe essa disponibilidade. Podemos abrir a segunda-feira, podemos abrir no final do expediente, à noite. O importante mesmo é que as pessoas tenham essa possibilidade de usufruir, né, desse salão, de ter essa experiência com as obras e conhecer os artistas. Lembrando que é gratuito. Gratuita, a entrada é franca. Então tá, Mia, agradeço a tua presença. O primeiro bloco do TVL Cultura fica por aqui e no próximo voltamos com a Rosana, que é artista plástica aqui de Blumenau. Boa noite. Boa noite. A floresta amazônica sofre com o desmatamento. Mas desmatar não é só cortar árvores. Tem também o problema das queimadas. E é isso que o nosso repórter Tino Rex vai mostrar ao vivo da Amazônia. Obrigado, Stegossauro. A situação... Cobre dos governantes o fim do desmatamento na Amazônia. Aproveite enquanto você ainda pode fazer muito pela sua espécie. Boa noite. Boa noite. Com o segundo bloco do TVL Cultura. A nossa convidada de agora será a Rosana Renata dos Santos, que é presidente da BlueUp, a Associação Blumenauense dos Artistas, até que a Mia chegou a mencionar lá no primeiro bloco. Rosana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, conta para nós, como que surgiu a BlueUp? A BlueUp surgiu da necessidade de alguns artistas se agruparem para trocar ideias, conhecimento, sabe, de se fazer alguma coisa, porque um grupo reunido tem muito mais peso do que uma pessoa só. Até porque, para que a própria sociedade
conhecesse melhor, porque é uma força em grupo. Foi uma necessidade de um grupo. E há quanto tempo já ele está na ativa? Há 28 anos esse ano, dia 17 de julho. Vai Faz completar. aniversário agora, então. E quais que são os objetivos do grupo? Os objetivos: congregar produtores de artes, fazer exposições, participar de cursos voltados para a área. Na realidade, a ideia é reforçar, porque a arte se tem até como algo que não é muito valorizado, principalmente no Brasil. Então, quando nós nos agrupamos, o nosso objetivo ele fica mais conciso. E o nosso objetivo é justamente esse: é tentar fazer alguns projetos, é falar sobre arte, é confraternizar, é buscar juntos para que tudo tenha força. Até participar de um salão, por que não, né? Vir junto à cultura, à Fundação Cultural, a solicitar algum suporte, algum apoio, algum espaço. Okay? E hoje tem mais ou menos quantos integrantes? Nós temos 20, mais 20 ou menos. integrantes, legal. E qual que é a tua função como presidente da LUAP? Vamos dizer que eu sou o presidente numa entidade, numa associação, ele é a voz do grupo. E na diretoria, eu penso que seria a figura de maior responsabilidade e representatividade. Seria isso mesmo, tem que ter alguém, né? O presidente é a voz do grupo e é a figura, não que seja mais responsável, mas carrega a responsabilidade maior do grupo. E vocês fazem alguma reunião, ou todo o grupo, algum Sim. momento do ano, do mês? Sim, nós nos reunimos uma vez por mês, toda primeira segunda-feira do mês, às 19 horas, aqui na Fundação Cultural e às vezes na minha escola, que é aqui perto também, no Artivária. Legal. E o que vocês discutem nessas reuniões? Nós discutimos a situação blumenauense das artes ou do Brasil, e aí alguns associados vêm com algumas propostas. A gente está atento às leis e a própria federação dá todo um respaldo, passa as informações de como é que está essa situação toda no Brasil com relação aos incentivos. A gente se reúne também para programar alguma exposição, para falar do trabalho de algum artista que está em alta, assim por diante, né? Assuntos relacionados mesmo à arte, é claro. Bom, e como artista plástica, que tu também és artista, né? Na tua opinião, como que anda o mercado? Sabe aquela frase que a maioria está usando agora, eu digo até que é moda agora, não está fácil para ninguém. E se tratando de Brasil, que é um país que eu vejo e muita gente vê, né? A gente sabe que essa não é uma cultura brasileira, a arte. A Europa é diferente. Não que eu pense que a Europa seja melhor que o Brasil, né? Cada um tem seu jeito de... Sim. Mas é muito complicado, aqui é um país que não se educa uma criança para ter o olhar para a arte. Não existe esse cuidado. Na Europa já existe. Passou daqui já existe esse cuidado, infelizmente. Claro que o Brasil é muito rico por natureza, né? A música, o samba, aquela coisa, o brasileiro ele naturalmente é criativo. E infelizmente não existe vamos dizer, apoio. E eu digo mais, Ana, para ti, este apoio ele já deveria vir, claro, eu estou falando do investimento. Sim. Mas o investimento pode vir da própria família ou da educação. E aí, eu acho que daqui a pouco tu provavelmente vais me perguntar alguma coisa que vai dar asas a essa continuidade. Né? Bom, né, falando já em sociedade, o que tu achas que a gente deveria fazer para incentivar mais? Investimento, não tenho dúvida, sabe? Vamos ver se eu consigo me explicar melhor. Tá certo que nem todos os pais conseguem investir no seu filho e às vezes não tem o olhar clínico
da coisa, não capta que a criança tem uma tendência. Tudo bem, e a escola? Onde é que está esse estímulo e esse investimento nessa criança, que já não digo que seja um investimento financeiro, né? Eu digo que seja um olhar clínico mesmo. Por que que as disciplinas que dão oxigenação na educação, que eu digo que são as artes e a educação física, são as que menos têm horário? Então tem 3 aulas semanais de matemática, 4 de português, 2 de geografia, não sei mais como é que está essa questão, estou longe disso, e de artes 1 vez por semana. Então, se a própria educação tivesse essa clareza de que a educação física é o oxigênio do cérebro humano dentro de uma escola, eles investiriam mais. Investiriam de que forma? Acreditando que isso é possível. Se a criança sai de sala de aula, aquele movimento que ela faz da sala de aula para fora, para ir para a educação física, ela já se movimenta e ela já troca ideias com o colega, ele interage com o colega, e aí ele já sorri, ele brinca, ele fala, ele ouve, ele corre. Quando ele volta para a aula, para a sala de aula, para aprender o português, a matemática, a história, ele está mais aliviado. É natural que ele aprenda. Né? E a arte, ela tem essa função também. Então, existe uma falta de, não sei se é clareza, de consciência da própria educação, sabe? Bom. E em casa, os pais também podem ajudar, não é mesmo? Também dá para ter essa educação cultural. Bom, e quais que são as tuas principais influências como artista? Falando agora, a Rosana como artista. Vai fechar com a pergunta anterior, porque eu tive o incentivo e o investimento dentro de casa. Olha só. A minha mãe, ela se preocupou com isso, e a minha mãe tem sensibilidade para coisa e muito bom gosto e tal, apesar dela não ter tido este preparo. Mas o meu pai é maestro, meu pai é músico, a família tem músicos. Então eu atribuo a minha criação mesmo. Falando já que nós estamos falando da Rosana, como que tu se formou artista? Bom, em 1978, lá do Túnel do Tempo, eu tinha 12 anos, minha mãe percebeu que eu tinha habilidade e afinidade com a atividade plástica, visual, e me colocou numa aula de desenho, numa aula de pintura, na Fundação Cultural de Itajaí, porque eu sou natural de Itajaí. E isso desencadeou uma paixão e foi tão natural. E com 18 anos eu fui fazer Belas Artes em Curitiba, no Paraná. Não concluí, por N fatores e tal. Vim a concluir, mas assim, eu não concluí quando eu estava lá, fui com 18 anos e tal, fiz 1 ano ou 2, não me recordo no momento. E passaram-se os anos, mas eu não deixei de trabalhar com isso. Trabalhei numa galeria de artes em Curitiba, fiz exposições, estava sempre trabalhando em escolas, dando aula. Não sei fazer outra coisa na realidade. Se eu tiver que largar a arte para fazer outra coisa, eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu me formei em artes aqui em Blumenau, fiz pós-graduação, mestrado, dei aula na FURB 8 anos, e eu tenho uma escola de artes. Essa Rosana, que eu não digo que seja bem artista, acabei virando mais professora, ela não vê outra coisa senão a arte como trabalho. Acho que é isso. E artista, eu nunca pensei que eu fosse virar artista, a coisa foi fluindo, sabe? Bom, nós falamos que os artistas aqui de Blumenau, eles precisam de um apoio. Como funciona a Blue Up, não é mesmo? Para quem tem interesse em se associar, como que faz? Bom, a Blue Up, sendo uma entidade, ela tem um estatuto que a rege. E nesse estatuto nós temos regras. Dentre as regras, que não são aquelas regras na entrevista, coisa de artista? Sim, coisa de artista. Opa, desculpa.
dentre as regras, na realidade são simples. Tem que ter currículo, tem que ter um caminho traçado, a pessoa já tem que ter um histórico e estar na ativa. Certo? Aí ela comparece a uma reunião, apresenta um currículo, algumas imagens de suas obras, fala um pouco do seu trabalho. E a comissão, os mais antigos na casa, tal, vão olhar com mais atenção para essa figura nova, mais carinho, até não que o restante não tenha recebido carinho, mas tem que ter um olhar focado para ele. E depois de uma conversa e análise e tal, que não é muito complicado, porque nós precisamos nos unir, mesmo que esse currículo seja pequeno, mesmo que essa estrada seja curta, seja pequena, mas se essa pessoa se associar à BLUAP, ela pode enriquecer esse currículo, ela pode agregar outras... Acho que é isso. É mais trazer um currículo e mostrar que está trabalhando, que está na ativa. Tá? Rosana, eu sei que tu também tens uma escola de arte. Sim. Me conta um pouquinho sobre essa escola. Ela se chama Arte Vária, Centro de Estudos da Arte. Fica aqui próximo à Fundação Cultural. E o foco, o público é o adulto. E lá ele aprende a pintura em tela, o desenho, e tem grupos de estudo que vai buscar a compreender essa arte, né? Explicação sobre uma tela, quer entender como se faz leitura de imagem. É bem interessante. Eu convido o público de casa a visitar a escola, fica aqui bem pertinho, na rua Dr. Hans Pape 107, para conferir. Vale a pena conhecer uma escola. E as aulas são semanais? Uma vez por semana, 3 horas aula semanal. Tem no período noturno, vespertino e matutino. E para o pessoal de casa que quiser ajudar a associação, tem como também? Tem como. Só entrar em contato. Com certeza. Nós temos o site da BLUAP, tem um Face também da BLUAP, é só o www.bluap, e o Face também é BLUAP, é só colocar lá BLUAP. Entrar em contato com alguém da diretoria e sim, nós vamos gostar muito, a associação vai ficar muito feliz. Que legal. Bom, então fica o convite para o pessoal de casa para ajudar a Associação Blumenauense de Artes Plásticas. A Rosana e os artistas de Blumenau com certeza vão agradecer muito. Rosana, eu agradeço a tua presença hoje. O TVL Cultura fica por aqui e voltamos na próxima. Até mais!